Essa palavra que eu vou pregar hoje, escute, ela pode mudar a vida de alguém de uma maneira muito significativa. Como se muda a ponta de um avião. Se você mudar 2 graus a ponta de um avião, que ele está indo para Paris, por exemplo, ele pode ir para a África do Sul ou para os Estados Unidos. Uma pequena mudança pode alterar completamente o destino. Diga assim: poder para vencer crenças limitantes. Isso aqui é algo que eu combato, luto comigo muito mesmo. Você também combate. Né? A igreja, ela combate contra seres que habitam em lugares espirituais. Mas nós, seres humanos, individualmente, a grande guerra que travamos é aqui. Aqui nós ganhamos e aqui nós perdemos. Provérbios 23, 7 diz: assim como pensa, é aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ler os 11 primeiros versículos, na Nova Almeida atualizada, deve aparecer aqui na tela, 1 Samuel 17, e até o versículo 11, e depois o 16. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate, tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia um escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo o povo de Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados, com muito medo. Versículo 16. E o filisteu vinha de manhã e de tarde, apressando-se durante 40 dias. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui com estes homens. São líderes na vida profissional, muitos deles, e todos são líderes na sua vida, como marido, como ser humano, lideram. A partir deles, decisões são tomadas e vidas são tocadas. Eu sei que falando para esses homens, aquilo que o Espírito Santo fará terá repercussão em muitas outras vidas, em muitas outras pessoas. A partir deles, uma onda pode começar, e como foi falado aqui pelo Jairo, pode mudar o bairro, pode mudar uma cidade, pode mudar um país, uma nação. 12 homens mudaram a história. Nós somos muito mais do que 12 aqui, podemos mudar a cidade de Curitiba. Nos levanta nesse tempo para enfrentar os desafios que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos ajuda a quebrar toda a cadeia que nos prende
a superar todo obstáculo, toda fortaleza que muitas vezes se constrói na nossa mente. O Senhor tem nos dado armas espirituais poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Em nome de Jesus. Diga amém. Muito bem. Cadê o rapaz do teclado? Faz aquela base assim. Sem blé, 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 só. Pode ser? Pede. É isso aí, só pede. Muito bem. Eu fico sem graça de falar quando sou músico, né? Eu não sei nem o que é pede, mas se todo mundo falar, eu sei, mas não sei o que é. É uma cortina? Ah, então tá bom. Obrigado. Pastor aqui, músico, né? Poder para vencer crenças limitantes. O que são crenças limitantes, né? Como é que isso se forma? Muito bem. As crenças limitantes, crenças, na verdade, são óculos invisíveis, através dos quais nós olhamos para a vida, para os fatos. Então, se alguém olha para a vida com um óculos verde, tudo vai lhe parecer verde. Se alguém olha para a vida com um óculos azul, tudo vai lhe parecer azul. Se alguém olha para a vida com óculos escuro, ou seja, dependendo da lente com que você olhe para a vida, você terá uma percepção diferente. Duas pessoas podem olhar um mesmo fato e terem impressões diferentes, interpretações diferentes. Por quê, pastor? Porque eles têm um conceito da vida diferente. As impressões nas almas deles são diferentes. Nós temos ideias, nós temos conhecimento, nós temos crença. As crenças, elas se formam dentro de nós, normalmente na infância. Nem sempre elas são verdadeiras. Nem sempre. Mas, sem que a gente perceba, elas vão se cristalizando dentro de nós. Elas vão se tornando verdade, elas vão amadurecendo, porque vão sendo aceitas, até que elas se tornam parte da nossa personalidade, da nossa identidade. Nós cremos de um jeito, nós temos uma crença em algo, aquilo não precisa ter fundamento, aquilo não precisa ser provado em absolutamente. E a gente nem sabe que a gente, às vezes, crê naquilo, mas aquilo está internalizado, aquilo faz parte de nós. Uma pessoa, por exemplo, foi criada num lar mais festivo, mais alegre, mais descontraído, um pai músico, bom vivant, ele pode olhar para a vida como uma festa, né? A vida é uma festa, a vida é uma grande alegria, a vida é uma grande diversão, né? A filosofia de vida dele é aquela expressão carpe diem, aproveite o dia. Ele é o gafanhoto da história. Essas pessoas, normalmente, elas não fazem muito planejamento, elas não estão preocupadas, elas querem aproveitar. O sonho dessa pessoa não é ganhar 1 milhão. O sonho dessa pessoa é gastar 1 milhão. Né? Ele quer aproveitar cada dia, porque a vida é curta, ele quer viver. É o gafanhoto. Quando vem o inverno, essas pessoas sofrem, porque às vezes vem. Porque eles não se planejam, eles estão preocupados com isso. Cada dia é um dia e quer aproveitar. A vida é uma festa. Curta. Vamos aproveitar, vamos curtir. Tem gente que olha para a vida como uma guerra, uma batalha, né? Esse cara, ele não descansa. Ele está sempre preparado para o pior, totalmente diferente do outro, né? Ele não baixa a guarda nunca. O senso de humor dele é limitado. Ele é a formiga da história. Ele é a formiga. Ele vive por uma tarefa. Ele é estrutural dentro dele, organizado. O que ele ganha, ele separa, vai faltar. Ele é organizado, ele está sempre ali. Ele não diz, eu vou trabalhar, ele diz, eu vou para a batalha, né? É a vida, como ele pensa. Mas existem crenças dentro de nós, muitas vezes formadas por marcas.
por traumas, por experiências ruins. Coisas que nós aprendemos, que às vezes os pais disseram para a gente, né? Um pai às vezes humilde, um pai simples, um pai também traumatizado, começou a falar coisas para você, e você acreditou naquilo. Você ouviu isso antes dos 7 anos, você não tinha filtro, você não tinha poder de julgar, e você absorveu, e aquilo está dentro de você. Conhecimento que você aprendeu, ou experiências que você viveu. E isso virou dentro de você uma crença. Elas viram suas verdades. Você não sabe por que você pensa assim. Simplesmente você pensa. Você não sabe por que você reage desse jeito. Você não se lembra, mas você reage assim. Porque dentro de você isso são pseudo-verdades. É assim que tem que ser. É assim que é a vida. Você não consegue pensar de outro jeito. Esse óculos está tanto tempo diante de você. Esse óculos está tanto tempo que ele já faz parte da sua personalidade. O mundo é verde para você. Acabou. O mundo é azul para você. Acabou. Esse óculos faz parte da sua identidade. Eu não sei quem está certo, se é a formiga, eu não sei quem está certo, se é o gafanhoto. Eu só sei que essas crenças definem meu estilo de vida e definem meus relacionamentos, minhas reações, minha percepção, minha impressão, como eu toco a vida, são crenças. Existem crenças que elas são limitantes. Elas têm o poder de paralisar. Elas têm o poder de me travar. Elas têm o poder de, diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade, eu me sentir incomodado. Eu sentir a dor. Eu sentir a vergonha. Eu tenho que fazer aquilo. Aquele é o meu dever. Aliás, é aquilo que eu quero também, mas por algum motivo eu não consigo. Eu fico paralisado. E isso gera vergonha, porque eu vejo que todos estão vendo e eu não consigo. Eu fico aquém da minha capacidade, eu fico aquém da minha inteligência, e eu não consigo fazer aquilo. Eu não consigo superar aquilo. Eu não consigo receber aquilo que eu tenho direito, tomar posse daquilo. Por quê, pastor? Porque eu fico preso, limitado a uma crença que me impede, que me limita, que me barra. Antigamente os circos, eles tinham elefantes, né? As pessoas dizem que o elefante, quando ele vai para um circo, ele é levado ainda bebê, muito novinho. Ele é um animal muito forte, mesmo bebê, ele é um animal muito forte. E ele é preso por uma corrente ou por uma corda muito forte, pela pata traseira, que ele tem menos apoio, menos força. E se finca muito bem uma estaca, se prende o animal, e ele fica tentando puxar aquela corda. Fica por um tempo, até que ele machuca, e ele desiste, ele não consegue. Ele percebe que ele não consegue. Quando o elefante ele vira um animal adulto, esse elefante de circo, você vê que ele continua com esse movimento pendular. Ele adquiriu isso de tantas vezes que ele tentou se livrar. Mas adulto, que seria muito difícil prender o animal pela força dele, ele é preso por qualquer corda puída. Ele é preso por qualquer coisa. Se olhar para a pata e tiver uma corda ali, o circo pega fogo, ele morre queimado, ele não consegue sair. Ele não tenta mais. O livro que eu li, eu acho que é Daniel Kahneman, diz que alguns cientistas fizeram uma seguinte experiência com cachorros, né? Prendia o animal com a corrente, o pescoço, coleira, corrente, e colocava um prato de comida a uma distância que a corrente não alcançava. O animal ia até a comida, mas a corrente o travava. E ele fazia força, tentando, com fome, e não conseguia alcançar o prato de comida. Quando ele desistia, quando ele via que não ia conseguir mesmo, sentava, desistia. Alguém ia lá, pegava o prato de comida e colocava no alcance dele.
Fez isso por um tempo. Botava comida, ele tentava. Não conseguia. Quando ele cansava, alguém ia lá e chegava a comida. Depois de certo tempo, a experiência, tiraram a corrente. O cara ia lá e colocava o prato naquele mesmo lugar. O cachorro ia até o lugar onde a corrente que o prendia permitia, mas não avançava. Não conseguia avançar, com fome. Não existia mais a corrente de verdade, mas existia na mente dele, existia aqui na cabeça dele. Ele uivava, mas não conseguia ir, até que alguém chegava lá e afastava a comida para ele. Isso se chama crença limitante. Uma experiência, um conceito que se instalou dentro de mim. E aquilo vira uma verdade, vira uma dificuldade intransponível. Quando Deus chama Moisés, Deus diz assim: Moisés, vai lá no Egito, que eu vou usar você para libertar o meu povo. E Deus fala assim: os meus exércitos. Porque era assim que Deus os via. Eles estão amassando tijolos no Egito, eles são escravos, sofrem, mas Deus diz assim: você vai lá, Moisés, você vai fazer subir os meus exércitos. E Deus, você sabe como Deus tira eles, né? Deus tira eles com braço forte, mão estendida. Deus manda pragas sobre o Egito. As pragas atingem os egípcios, mas não atingem eles. Eles saem do Egito com graça, com um olhar de graça dos egípcios, que lhes dá presente. Imagina, dão um presente para eles. Eles saem, chegam diante do Mar Vermelho. Irmão, o Mar Vermelho se abre. Eles passam a pé enxuto, não tinha nem lama. Pé enxuto, pé seco, cara. Imagina, irmão, aquela parede como se fosse 3 vezes esse telão aqui de água de um lado, de água do outro ali, e 2 milhões de pessoas passando ali. Você imagina essa experiência? Você consegue imaginar? E sobre eles, de dia, tinha uma nuvem que os protegia do sol. De noite, virava a coluna de fogo que iluminava a nuvem, a coluna os guiava. Presença, a Shekinah de Deus visível sobre eles. No deserto, como que 2 milhões de pessoas comiam? Caía comida do céu, irmão. Igual está chovendo hambúrguer. Comida, eles comiam. No deserto, eles viam. Você consegue imaginar isso, irmão? Aí eles chegam diante da terra prometida. Deus está com eles, viram o mar se abrindo, venceram os egípcios, que eram muito mais fortes. Agora eles estão diante dos cananeus. Só que eles chegam ali, eles veem os gigantes, eles veem a terra, e eles desistem, eles voltam chorando. Assim, não, nós não vamos conseguir. Mas por que Deus nos trouxe até aqui? Não, Josué, vamos lá, vamos conquistar, Deus é conosco. Não. Nós somos como gafanhotos diante deles. Nós somos como insetos. É isso que eles estão dizendo. Eles são muito fortes, mas nós somos insetos. E olha o que eles dizem. E eles nos veem como insetos. A pessoa que tem crença limitante e que pensa de si que é pobre, que é feio, ele acha que todo mundo também o vê assim. Então, se você passa por ele e você não dá um abraço, não aperta a mão, não dá um sorriso, não dá a paz do Senhor, ele já pensa: porque eu sou pobre, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Na verdade, é ele que pensa assim. Quem disse que os gigantes viam ele como inseto? Eles que se viam. Então ele acha que todo mundo está vendo eles como inseto. Agora veja que coisa, irmãos. Veja tudo que Deus fez. Veja com que poder Deus os tirou. Veja como Deus manifestou a glória. Mas Deus não conseguiu mudar a mente deles. Eles não conquistaram, não é porque Deus não estava com eles. Eles não conquistaram porque Deus não estava. Eles não conquistaram por causa de crenças limitantes. Eles eram vistos por Deus como um exército, mas eles se viam como gafanhotos. Deus tirou eles do Egito
mas Deus não tirou o Egito de dentro deles. Eles continuavam pensando no Egito. Deus fez deles homens livres, mas eles continuavam se vendo como escravos. Não adianta. Então eram escravos. Porque era assim que se via. Existem 4 pensamentos base para crenças limitantes. Quantos pensamentos? 4. 4 pensamentos base. Primeiro pensamento base de uma crença limitante tem a ver com um obstáculo. É o pensamento que diz assim: é impossível vencer. É impossível. Escute. Se aquilo para você parece realmente impossível, escute, se tornará impossível. Não importa se é possível, se é factível, se é realizável. Se os teus óculos, se a tua crença, se a tua fé é de que aquilo é impossível, será. Porque vai ser feito conforme a sua fé. Conforme você crê. De repente, aquilo não é impossível, mas você diz que é. Ou, por outro lado, aquilo é impossível, mas alguém vai lá e faz. Por quê, pastor? Porque ele não sabe que é impossível. Ele crê que é possível e acaba fazendo, superando, batendo. Por quê? Porque na vida vai acontecer conforme você crê. Jesus falou: tudo é possível ao que crê. E tudo é possível para os dois lados. Uma escada de 10 degraus. Se você disser que é impossível, você não vai conseguir subir. Se você crê que isso é impossível. Agora pode ser uma muralha que for. Se você crê que é possível, você escala. Então a primeira crença limitante tem a ver com um obstáculo. Digo, o obstáculo. O segundo pensamento base de uma crença limitante tem a ver com a pessoa. Eu não consigo. Eu sou um inseto. Eu sou um gafanhoto. Minha mãe disse que eu nunca vou ser ninguém na vida. Meu pai disse que todo rico é ladrão. Eu não quero ser ladrão. Eu não consigo roubar. Meu avô era pobre, então minha família é só. Eu não creio. Eu sou isso aqui, pastor. Né? Eu não acredito que eu consigo. Você consegue, cara? Você é inteligente, não? Eu não acredito. Eu abri o mar para você. Eu estou na tua frente. Essa coluna de fogo sou eu. Eu vou derrubar muralhas. Irmão, não importa. Você pode ouvir o melhor pregador do mundo. Você pode ser crente há 20 anos. Se em alguma área da sua vida você acredita que você não é capaz. Se você acredita que casamento é um submarino que foi feito para afundar, vai afundar. Se você acredita que você nasceu e não vai ser feliz no teu casamento, não vai ser. Se você acredita que vai morrer antes dos 40, a chance de morrer é grande. Porque vai acontecer conforme você crê. Então, crenças limitantes, elas podem ser objetivas, ou seja, em relação aos obstáculos, não é possível passar aquilo. Você não vai passar mesmo não. Não tem como passar naquela prova, é muito difícil. Não vai passar não, esquece. Se você crê nisso, vai ser feito conforme a sua fé. Ou então, assim, outros conseguem, mas eu não. Eu não consigo, eu sou burro. Eu não sou capaz, eu sou fraco, pastor. Tenho um problema com mulher, eu não consigo ser crente. Eu não consigo ser fiel. Eu sou fraco. Meu pai era isso, eu não consigo vencer. Se você acredita que não consegue vencer, Deus fez você para dominar sobre tudo na terra. Mas se você acredita que você não é capaz de vencer uma planta, você não vai vencer. Vai ser feito conforme você crê. Deus te deu autoridade. Deus te deu capacidade. A corrente já foi rebentada. Você hoje é um elefante adulto. Essa corrente se rebenta fácil. Mas você acredita na palavra da tua mãe quando você tinha 5 anos. Você não vai conseguir. E até hoje você crê nisso. Não tem fundamento nenhum.
Não tem ninguém. Ó, irmãos, quem é mais inteligente? É o médico que mora na cobertura ou o porteiro que trabalha no prédio? Os dois têm a mesma inteligência. Não tem ninguém mais inteligente que o outro. Inteligência. Em 1000 pessoas, claro, você tem um gênio, você tem um idiota. Uma pessoa que não consegue elaborar pensamentos, tem dificuldades mentais. Né? E uma pessoa que é gênio, que também não é legal, porque foge da normalidade. Essas pessoas às vezes têm problema de relacionamento, ser feliz, pensa muito, depressivo. Agora, no normal, todo mundo tem a mesma inteligência. A questão é que um usou a sua inteligência para adquirir um conhecimento que tem valor. O outro usou a sua inteligência para saber quem é o primeiro lugar no campeonato, quem vai cair esse ano, como é que está a novela das 8, sabe da vida do vizinho, sabe da vida do prédio. E vale R$2.000 por mês, o que ele sabe. Mas a inteligência é a mesma. Se eu decidir empregar e acreditar, eu fui professor no seminário de um cara chamado José Reis Velar. José Reis Velar chegou para mim e falou, com 25 anos, pastor, 25 anos, eu tinha só o ensino médio. Eu trabalhava como office boy, ganhava salário mínimo, namorava a Neuza, que era minha prima. Eu acho que ela nunca queria me namorar. Eu disse assim, eu vou estudar. Meu irmão começou a ir para o baile, como a gente ia toda sexta, e eu disse assim, eu não vou para o baile, eu vou começar a estudar. Foi meu aluno no seminário. Pastor, só podia ir lá em casa, pastor. Comprei um apartamentozinho novo. Pô, mas tão legal, tão bonito. Eu nunca tinha ido. Quando eu cheguei, subi no elevador. Quando abriu a porta do elevador, era a sala dele. Falei, esse apartamentozinho é. O cara muito, muito humilde. Ele falou, comecei a estudar. Meu irmão voltava do baile funk. E eu estava estudando. O irmão dele dirigia para ele nessa época. Ia no mercado, ajudava ele. Aí no sábado ele ia para o baile de novo. Minha mãe fazia um leitezinho quente para mim, me dava um café para eu acordar, eu ficava estudando. Aí, pastor, passei para direito. Aí estudei direito. Aí depois gostei, fiz contabilidade. Aí depois, pastor, fiz prova para juiz do estado, passei. Depois fiz prova para juiz federal, e nessa época ele era juiz da 15ª Vara do Trabalho Federal, Dr. José Reis Velar, juiz titular. Com 25 anos, ele não tinha nenhuma faculdade. Estava terminando o ginásio, era office boy. Escute, se você crê que você não tem capacidade, você vai viver conforme você pensa de você. Se você crê que você pode, porque tem gente que tem medo de falar uma pessoa porque ela é rica, tem medo de falar porque todo mundo, sabe? Ela é menor. Meu irmão, não tem rei do gado, não. Não tem ninguém, não. Todo mundo é igual. Mesma inteligência, mesma capacidade. Não é fácil para ninguém. Agora, a questão é se você crê. Deus chega para Gideão e fala, homem valente, homem valoroso. Gideão está malhando trigo num lagar, cheio de medo. Mas Deus fala, não, você é o cara. Deus está falando, você pode. Eu vou te usar, você é forte. A Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia não diz, diga o fraco, eu sou fraco mesmo. Nós temos fraquezas, mas não fortaleça as suas fraquezas. Não reafirme as suas fraquezas. Diga, eu posso, eu consigo. Olha o que a Bíblia está dizendo, diga ao fraco, eu sou forte. Se você vê, eu sou fraco mesmo, pronto, é a sua fé. Diga assim, eu sou forte. Pastor, não acredito nisso não. Diga se acreditar, mas diga, eu sou forte. Diga, até isso virar seu óculos. Até colar em você. Eu consigo, eu posso, eu consigo, eu posso. Escute, não basta ter fé em Deus, não. Você precisa ter fé em você também, compreendeu? Terceiro pensamento base tem a ver com a crença do não merecimento. Eu não mereço. Não é para o meu bico. É demais para mim. Eu não mereço. Eu nasci para ter essa porção aqui. Então, para mim aqui, tá bom demais. É isso aqui, eu não mereço. Deus quer dar. Deus já abriu a porta. Deus colocou. Mas se a pessoa achar que ela não merece, ela não pega. Tem gente assim.
um rapaz inteligente, da igreja que eu era pastor. Tinha lá em Macaé, tinha um rapaz, muito bacana, assim, um cara muito distinto, negro assim, elegante, né? Entrou na igreja, falei, cara elegante, cara. Aí se tornou meu amigo depois. Aí eu descobri que ele veio de uma família pobre, mas era comandante de cinco sondas, eu acho. Falava 3, 5 idiomas, saláriozinho de mais de R$2.000 por mês. Fez, acho que mestrado, doutorado na Inglaterra. Cara, muito bacana. E tinha um garoto de uma família boa na igreja. Garoto com 20 anos, 24 anos, querendo casar. Aí um dia ele chega para mim, pastor, estava pensando em falar com ele, ver se ele arruma um emprego lá para mim. Eu falei, bacana, cara. Gostei, fiquei animado. Porque eu acreditava muito naquele moço. Aí ele foi falar com o cara. Sabe o que ele pediu? Se tinha uma vaga para trabalhar como faxineiro. Depois eu saí dali e fui chorar, irmão. Porque ele pode ser muito mais. É ele que está se limitando, você compreende? Foi um choque para o rapaz, que eu já tinha deixado o terreno preparado. O garoto é bom. Esse garoto, sabe, tem um ensino médio, não tem um profissionalizante, mas se eu der a oportunidade, ele vai crescer. Cara, legal. Aí ele chegou lá, foi um choque para a gente. Porque olha como é que ele se vê e olha o que é que ele acha que ele merece. É uma crença limitante. Tem gente que Deus diz assim, eu vou te abençoar, mas ele não quer ser abençoado, não parece. Tem gente que Deus diz assim, eu coloquei você diante da vitória, mas ele aprendeu a só enxergar a derrota. Às vezes Deus abre a porta, Deus abençoa, Deus prospera, Deus faz o sobrenatural, mas ele continua se vendo como um miserável. Tem gente assim. O cara tem condição. Deus já colocou ele numa situação boa. Ele tem dinheiro, mas ele continua comendo mal. Ele continua comprando a pior carne. Vai no Jairo e fala assim, qual a mais baratinha? Cheio de dinheiro. Carro caindo aos pedaços. E os filhos passam privação também. O que é isso, pastor? Porque ele acha que é isso que ele merece. Ele acha que isso é a vida. Gente assim. Crença limitante. Você já viajou naquele lugar? Não. Quem sou eu? Quem sou eu para viajar? Você já comeu naquele restaurante ali, cara? Badida? Ih, rapaz, ali é para rico. O cara tem mais dinheiro que todo mundo que come ali, mas ele não come. Entendeu? Ele vai ali no pé sujo ali. Ele vai no prato feito. Hoje não tem mais, né? Antigamente tirava aquele bolo de dinheiro assim, tirava uma nota para pagar o almoço. Cheio de dinheiro. Deixou de ir a muitos lugares. Poderia ir. Por quê? Porque ele acha que não merece. Aquele cara do Poço de Betesda, ele está lá há 38 anos no Poço de Betesda. Jesus chega. Estou aqui, eu sou a cura. Eu vim aqui para te curar. O que é que você quer? Ele não diz. Jesus pergunta. Você quer estar precisando? O que é que você quer? Não, é porque não tem ninguém para me jogar no poço. Rapaz, Jesus está ali. Que anjo para mexer poço. A cura está ali. Mas ele aprendeu tanto a reclamar, ele aprendeu tanto a murmurar. Se Jesus fala o que você quer, ele fala, eu quero uma esmola para hoje. Porque ele aprendeu a viver com uma esmola. Jesus vai falar, cara, eu quero mudar a tua vida, eu não quero te dar uma esmola, não. Mas tem gente que está assim, ele está diante de Jesus, ele está diante da bênção, ele está diante da vitória, está ali. Eu vi isso já, cara. Menina linda da igreja. Rapaz, a menina só faltava se jogar. Não, pastor, quem sou eu? Rapaz, vai que é tua, Tafarel. Eu já sabia, rapaz, o caminho. A menina estava com venda nos olhos, o goleiro, rapaz, sabe? Tinha uma valinha para o canto, aumentou a trave, 2 metros para cada lado, e o cara não chutava o gol. Porque não acreditava, não se sentia digno.
Se sentia muito feio para a menina, vai dar 2 voltas, cara. Vai lá, vai dar certo. Hoje Deus está dizendo assim, eu preciso que você assuma uma posição para receber. Para receber. O que é que você é? Olha um vaso, como é que é, irmão? Um vaso tem que estar de boca aberta para cima, Senhor, enche. Pode encher de bênção. Mas tem gente que é pirâmide. Se Deus coloca grão, coloca água, derrama, ele não recebe. Se é vaso, se é pirâmide. Quarto pensamento base de uma crença limitante. Deus não está interessado nos meus problemas. Eu creio que Deus existe, pastor. Eu tenho fé em Deus, mas eu não acredito que Deus pare para me ouvir. Eu não acredito que Deus realmente está interessado nos meus problemas. Imagina, depende de mim. Hoje existe uma palavra muito bacana chamada de autorresponsabilidade. Legal, autorresponsabilidade, mas isso tem um limite, irmão. Você não pode abrir o mar. Você não pode acalmar a tempestade. Nem tudo depende de você. Nem tudo tem a ver com o teu braço. Nem tudo tem a ver com tua força. Tem coisas que você tem que crer. Tem coisas que você tem que depender de Deus. Você tem que crer. É um chamado deísmo. Eu creio em Deus, mas eu não creio que Ele vai realmente entrar nas minhas batalhas. Que Deus está preocupado com o meu problema na minha casa. Que Deus está preocupado com a doença do meu filho. Que Deus está preocupado com o meu desemprego. Que Deus... Não! Deus quer fazer isso. E Deus pode fazer isso. Você pode dizer amém? Eu estou olhando aqui, irmão, porque está bem desorganizado aqui. Eu não terminei. Amém? Vamos lá. 1 Samuel 17 fala do desafio de Golias, que nós lemos. E essas 4 crenças limitantes estão aqui. Um cara chamado Golias, 3 metros de altura, ele está lá. Tem um homem não, cara? Tem ninguém para lutar comigo não? Um cara. Vamos lá. Você acha, irmão, que ele não estava debochando dos caras? Você acha que depois de 5 dias, ele vendo que ninguém descia, o texto está dizendo, ele fala, vocês são escravos de Saul. Ele não chama os caras de soldado, não. É porque a Bíblia é eufêmica, que ele está esculachando. Seus mole, seus bordão, vocês não são nada, seus frouxos, os caras, irmão, 40 dias. Deixa eu falar uma coisa. Isso é indiferente para os caras que estão ouvindo? Não, não é. Porque eles ouvem aquilo. Eles comentam sobre o cara. Eles sabem quem é. E eles estão contando quantos dias o cara vinha. E o cara vinha de manhã e de tarde. O cara vinha de manhã e de tarde. Escute. Eles estão envergonhados com aquilo. Eles são soldados. Eles estão com capacete, eles estão com couraça, eles estão com escudo, eles estão com espada, eles são treinados, eles treinaram para isso, eles são soldados, mas eles não conseguem enfrentar aquele obstáculo. Se sentem envergonhados, é uma vergonha. Se sentem culpados, devem estar se sentindo os piores homens do mundo, porque sabem que estão ali para lutar, sabem que deveriam lutar, o adversário está ali diante deles, o problema, o obstáculo está ali, mas eles não conseguem avançar, e o tempo está ali, passando, e eles não conseguem, ficam ali, sendo humilhados, se sentindo culpado, se sentindo para baixo, se sentindo o pior soldado do mundo, o pior homem do mundo, mas simplesmente paralisados diante de crenças limitantes. Primeiro pensamento limitante é o que diz assim, esse problema não pode ser superado, não é isso? É impossível superar esse problema. Essa era a crença limitante de Saul. Quem era o cara, irmão, que depois de 3 dias, o cara desafiando, nenhum soldado se dispôs, quem tinha que ir? O rei, sim ou não? Sim ou não, irmão? O rei, cara. Tem um demônio ali, está ali, pegou na mulher. O obreiro não vai. Está lá,
Quem tem que ir? Tem que ir eu. Pastor Ricardo, quem estiver à frente. O Jairo, quem está à frente, meu irmão. Pega na alça do caixão, não é assim? O cara está lá 40 dias. Por que o rei não vai? Porque ele achava que era impossível vencer aquele cara. Ele diz para Davi: você é moço. Não tem como vencer aquele cara. Ele é um guerreiro experiente. Cara, ele é primeiro no ranking. 35 lutas, 35 nocautes, tudo no primeiro round. Não tem quem for, vai. Eu já estou vendo 36 na minha testa, eu nem vou. Porque assim, Golias era um desafio vencível, porque foi vencido. Mas na visão de Saul, ele era um obstáculo intransponível. Então não vem. Rei, alguém dando frutinha na boca dele, uvinha. Ele lá envergonhado, na guerra, dentro da cabana dele, trancado, provavelmente depressivo, porque não conseguia agir como rei. Não conseguia. Era o cara mais forte, era o cara mais poderoso, era o mais alto. Está lá com a armadura dele dourada, bonitona, mas covarde. Por quê, pastor? Porque ele achava que aquele obstáculo era intransponível. Qual o segundo pensamento base de uma crença limitante nesse texto? O pensamento que diz assim: eu não sou capaz. Essa era a crença dos soldados. O texto diz que quando eles ouviam a voz de Saul, de Golias, o texto diz que eles faziam o quê? Alguém sabe? Pode falar. Quando eles ouviam Saul fazer o desafio, eles ficavam parados? Oi? Se amedrontavam, corriam, fugiam. Irmão, sabe o que é isso? O texto diz assim, que eles estão olhando para Golias e eles estão vendo a armadura de Golias. Eles calculam o peso da armadura, 60 quilos. A lança do camarada é maior do que eu. Gigante, pesado. A ponta de como a peça de um tecelão pesa 7 quilos. Ele tem caneleiras de bronze. Ele tem uma voz assim. Porque o inimigo, meu irmão, ele vem para impressionar quando ele quer. Ele é amedronta. E os caras estão tomados de medo. Veja bem, os caras não pensam em enfrentá-los. Eles dizem assim: nós não temos chance. Eles se escondem. O medo. O medo. O medo é algo terrível. Algo terrível. Se alguém perguntasse ali: você é um homem ou um rato? Você me dá uns minutos para eu pensar? Porque eles estão agindo como rato. Diante de uma voz, um buraco. Diante de um barulho, se esconde. Ratos, com medo da voz do adversário. Essa era a fé dos soldados. Qual era a fé de Qual era a fé de Saul, pastor? Esse gigante não pode ser vencido. Qual era a fé dos soldados? Eu não tenho condição. Tem um terceiro pensamento limitante, terceira crença. Eu não mereço. Minha família não merece. Existem duas maneiras que você pode motivar alguém. Qual, pastor? Pelo medo. Você chega para uma criança e fala: se não fizer, apanha. Se fizer, apanha. Tem medo, ela vai fazer ou não vai fazer. Uma outra maneira de motivar alguém é pelo prêmio. Se bater a meta, ganha tanto. Se fizer isso, ganha bicicleta. Aí, vem com a camisa aqui para ver se você bate a meta, amigo. Quando Saul vê que o medo não está funcionando, porque os caras estão com medo, mas isso não está motivando eles a enfrentar o medo, Saul tenta apelar para o prêmio. Saul chega diante dos caras e fala assim: ó, é o seguinte, quem vencer esse gigante aí, quem for lá e lutar com ele, né, vai se tornar um cara rico. Eu, o rei, vou tornar ele um cara rico. Fazer um palácio lá ao lado do meu, entendeu? Vai morar ali, meu lado, meu vizinho, rico. Mais uma coisa, vou dar a mão da minha filha, vai se tornar meu genro, vai
adquirir sangue nobre. Qualquer soldado aqui que for enfrentar aquele cara, vai virar nobre. E outra coisa, nunca mais vai pagar imposto. Esquece imposto de renda, conta de luz, conta d'água. Nem você, nem sua família, nem seus pais. Você não vai pensar que você vai ser da família do rei. Nunca mais vai pagar imposto. É só ir lá e voltar vivo, claro. Aí os caras, rapaz, que bom, que bom. Eles ficam comentando entre eles. Quando Davi chega, Davi era pastor de ovelhas. Um bornalzinho, roupinha de pano, chinelinho amarrado. Nunca tinha pegado uma armadura, uma espada. Não sabia nada de arma, de metal. Pastorzinho de ovelha, homem do campo. Um adolescente, 16, 17 anos. Tipo Samuel assim. Ele era ruivo, né? Samuel é loiro. Ruivo. A Bíblia diz. E ele está ali como um entregador, mano. Um fast food. Como é que é? O iFood, né? O iFood, o cara do iFood. Foi levar um queijinho. O pai dele vai ser mineiro. Levar um queijinho para os comandantes. Levar um pãozinho para os irmãos. Foi lá. Está ali, mano. Quando Davi chega ali, Davi vê aquele gigante. Davi, peraí. Aquilo já... Davi fica envergonhado com aquilo. Mas também Davi ouve alguém dizer, ó, o cara que vencer ele vai ficar rico, vai casar com a filha do rei. Davi já deve ter visto Mical em algum desfile, já deve ter visto. A princesa, né? Meu Deus, que avião, né? Deve ter visto e pensou em não pagar mais impostos. Davi falou, rapaz, não quero ser pastor de ovelha para sempre, não, eu quero isso para mim. Eu mereço isso. Quando o irmão dele, o mais velho, vê ele perguntando sobre o prêmio para um soldado, ele fala, rapaz, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Deixa de ser presunçoso, cara. O irmão dele fala isso. Você é muito ambicioso, você não se enxerga não, cara. Quem você acha que você é? Você acha que você vai ser genro do rei, cara? Ah, nossa família, pai. Olha só, o cara devia ser um sargento, devia ser um tenente, devia ser. Era o mais velho, né? Estava ali. Mas olha para o irmão e diz, ele não acha que ele merece. Ele era um soldado experiente, sim ou não? Ele podia dizer, cara, eu quero isso. Eu não quero ser isso aqui para sempre. Eu vou lá e vou vencer, e vou voltar, vou ser genro do rei, meu irmão, vou ser rico. Não. E quando ele vê o irmão dele interessado, porque tem isso. Pessoas que não acreditam em sonho, pessoas que não acreditam em realizações, eles querem matar quem sonha perto deles. Porque eles não acreditam que merece. Agora, existia ali também um quarto pensamento base limitante. Qual, pastor? Deus não está interessado nos meus problemas. Isso não está declarado no texto, mas está implícito. É possível ver. De que maneira, pastor? Tem um exército ímpio do outro lado. O que é que eles estão fazendo? Fazendo barulho de guerra. Tem um exército de Deus aqui desse lado. O que é que eles estão fazendo? Barulho de guerra também. Grito de guerra. Você não vê o texto dizendo que eles estão orando? O texto não fala de sacerdote. O texto não fala de profeta. O texto não diz que eles estão consultando Urim e Tumim para saber a vontade de Deus. O texto não diz que tem sacrifício. Não tem oferta. Eles estão ali, meu irmão. Não fizeram uma oração. Não tem um sacrifício. Não tem um momento de altar, de adoração. Não tem. Eles estão numa guerra confiando estritamente na força, na estratégia. Essa era a fé de todo mundo. Como vencer esses obstáculos? Primeiro, Davi acredita que aquele gigante é vencível. Davi acredita que aquele obstáculo é superável. O narrador diz, esse gigante tinha 6 côvados. Saul diz, você não pode lutar contra esse campeão, ele é gigante. Em nenhum momento, Davi chama Golias de gigante. Davi chama esse incircunciso, esse filisteu, esse pagão. Em nenhum momento, Davi olha para o cara e diz assim, ele é um obstáculo intransponível. Está todo mundo olhando para o cara e dizendo assim, rapaz, olha os braços do cara. Rapaz, ele deve tomar um pote de whey por dia, cara. Ele deve viver na academia, ele é muito forte. Olha o cara, olha o shape.
Olha o braço, olha a lança. Rapaz, o sol bateu, me ofuscou. Aquele cara é muito alto. E ficava admirando o obstáculo, cara. O que é isso, pastor? É murmuração. Olhar para o problema e ficar louvando o problema, adorando o problema. Como ele é grande, como ele é forte. Olha o tamanho da mão dele. Olha a espada que ele empunha. Não tem como. Davi olha para o gigante e tem um outro ângulo. Davi olha para ele e fala, cara, olha aquele cabeção. É ruim de eu errar, hein? Davi não reverencia o problema. Davi não está de joelhos perante o desafio. Davi olha e diz assim, é possível acertar esse cara. Davi, segunda coisa, eles estão com a crença limitando. Eu não sou capaz. Davi diz, eu sou capaz. Quando Davi ouve o desafio, Davi diz, rapaz, quem é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo? Eu quero lutar com ele, eu quero lutar. Davi não ouviu 2 vezes, ele não ouviu 3 vezes, eu quero lutar, eu vou lutar. Levam perante o rei. O que é isso, irmão? A fé tem que ser afirmada, vão testar a tua fé. Chega lá o rei olha para ele, rapaz, mas você é muito moço, imagina, garoto magrinho, ruivinho, rostinho bonitinho, que ele era bonito, a Bíblia diz. Aí, gentil aparência, né? Bonito. Aí, não, você não tem como, rapaz. Não, mas eu quero. Como é que você vai conseguir? Ele é experiente, rapaz. Olha o know-how do cara. Olha o tamanho do cara. Olha a bitola dele. Rapaz, não dá para fazer. Não, eu quero. Aí Saul faz o quê? Então tá bom, você quer? Tá legal. Vem cá. Vai vestir uma armadura. Você quer ser soldado? Aí bota a armadura dele em Davi. Você acha que ele está levando a sério Davi? Tá não, irmão. Ele é o cara mais alto do exército de Israel. Você acha que em algum momento ele pensou que a armadura dele ia dar num garoto? Claro que não. Quando Davi coloca a armadura, a espada de Saul fica arrastando no chão. A Bíblia diz que ele não consegue andar. Você imaginou as pessoas rindo? Você imaginou as gargalhadas? Davi fazendo o papel de palhaço? Era isso que Saul queria. Saul está pensando assim, de repente, ele vendo, se sentindo ridicularizado, ele vai desistir dessa ideia louca. A Bíblia diz que Davi tira a armadura de sobre si. Ele diz assim, agora eu vou. Eu tenho um bastão, pegou 5 pedras, dizendo, eu sei lutar com isso aqui, é com isso aqui que eu vou. Cadê? Eu acredito em mim, eu vou. Deus é comigo, eu vou lutar. Eu vou. Ele acreditava nele. Ele não acreditava só em Deus, porque ele vai lutar em nome de Deus, mas ele acreditava nele. Por isso que ele leva a funda. Por que ele leva a funda, pastor? Porque é o que ele sabia. Fala, minha espada eu não sei não, mas funda eu me garanto. Funda eu me garanto. E eu não vou ficar com essa armadura não, que eu quero ficar levinho, levinho. Vai ser ruim de me pegar, hein? Aquela lança pesada, que ele joga daquela parábola, eu vou sair assim, ó, molinho. Tenho 5 pedras. Na terceira eu acerto, com certeza, vou chegar perto. Quando o gigante vem para cima, olha como Davi acreditava nele. A Bíblia diz, e o gigante veio andando para cima de Davi. A Bíblia diz o quê? Davi foi correndo para cima do gigante. Meu irmão, o gigante, vou matar esse garotinho, Davi, tu vai ser meu pão, meu irmão, tu vai ser meu alimento, eu vou cortar tua cabeça. Hoje, esse cabeção não é, eu acerto uma maçã 100 metros, um cabeção desse tamanho da melancia, acerto fácil, meu irmão. Acredita nele. Davi acredita que é capaz. Terceira coisa, Davi acredita que merece. Deixa eu falar uma coisa para você. A vitória de Davi tem 2 lições aqui, poderosas. Primeiro, você quer adquirir confiança de que você é capaz de vencer? Comece a vencer pequenos desafios. Ninguém acredita que pode vencer Golias sem primeiro ter vencido um cachorro, ter vencido um leão, ter vencido um urso, compreendeu? Tu nunca venceu nem um cachorro magro, você quer vencer o gigante, cara? Tem gente assim, chega na igreja, quer consertar tudo que está errado. Ou você não arruma nem seu guarda-roupa, cara. Começa arrumando tua cama. Você quer organizar a sua vida, você não consegue nem cumprir a agenda de um dia. Como é que você quer cumprir a agenda de um ano? Organizar a vida. Comece a vencer pequenas tarefas. Vença a preguiça. Comece a ler a Bíblia. Não consegue ler a Bíblia, é tomado pelo sono, não consegue orar, porque se distrai, não consegue jejuar, porque qualquer brigadeiro vence o cara, entendeu? Aí quer vencer batalhas espirituais, não vai. Comece fazendo um jejum e vença aquele horário. Comece arrumando coisas pequenas.
E você vai adquirindo confiança. Por que Davi acredita que é capaz de vencer o gigante? Porque ele diz, não, já venci leão, pô. Eu já venci o urso. Fui lá e venci. Ursos, leões. Eu sou capaz de vencer esse cara também. Davi, ele tem experiências de coisas menores. Outra coisa que a lição de Davi me mostra aqui, que essa vitória, é que vitórias públicas, legítimas, são resultados de vitórias particulares. Então não ache que você vai ascender num golpe de sorte. No teu particular, você não se prepara, você não treina. Você acha que aquele foi o primeiro tiro de pedra de Davi? Foi não, meu amigo. Muito treino, muito tempo sem ninguém ver. Errou muito, treinou muito. Então, antes de querer vencer em público, vença as suas batalhas particulares. Antes de querer que as pessoas conheçam você pelos resultados, vença no seu particular. Última coisa, Davi acredita que merece. E última coisa, Davi acredita que Deus é com ele. Davi não vai lutar. Eu vou lutar porque eu tenho experiência. Eu vou lutar porque eu estou levinho. Tu nunca vai me acertar com essa. Não. Eu vou você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele traz Deus para a guerra. Ele traz Deus para a batalha. Eu acredito que Deus vai entrar comigo nessa guerra. Eu acredito, porque ele diz assim, foi Deus que me ajudou quando eu lutei com aquele leão. Foi Deus, porque eu ia perder. Foi Deus que me ajudou quando eu lutei contra aquele urso. É Deus que vai me ajudar a vencer esse cara. Ele chama ele de incircunciso, porque a circuncisão era a marca da aliança que o povo de Deus tinha com Deus. Quando ele diz, você é incircunciso, ele está dizendo, cara, eu tenho uma aliança com Deus, você não tem. Você não tem como me vencer, porque eu tenho uma aliança. Quando Paulo diz assim, desde agora ninguém me inquiete porque trago as marcas. Quem tem marca? Diga, escravo. Paulo era um escravo, por isso que ele tinha marcas. O escravo furava a orelha, ele tinha marcas. Quem tinha marca, pastor? Um soldado. Soldado bom tem marca, meu irmão. Tomou espadada, já tomou tiro, já tem cheio de marca. Olha essa marca aqui, isso aqui foi na batalha tal, olha isso aqui foi no dia tal, isso aqui foi cheio de marca. Ele se orgulha das marcas, soldado. E quem tem marca, pastor? Um servo, um soldado e quem tem aliança. Tem aliança. Aliança muitas vezes tinha uma marca no corpo. Um pacto. Era uma marca. Uma tatuagem. Eu vi no seminário um missionário da África. Que ele foi levado para orar por um chefe de uma tribo africana. E essa tribo, tinha muitas tribos canibais ali. Ele não sabia se a tribo era canibal, ficou com muito medo. Mas foi orar pelo filho do chefe. E essa tribo era a mais poderosa que tinha, de toda a região. E Deus ouve a oração dele e o filho do chefe é curado. O chefe fica tão feliz que faz uma aliança com ele. Uma marca no braço. A mesma marca que tinha no braço do chefe, passou a ter a dele, que era a marca da tribo, daquele chefe, o símbolo daquela tribo. E aquele missionário começou a ir de tribo em tribo. E de vez em quando, ele era cercado por uma tribo, inimigos paravam ele. Aí a história diz que ele levantava o braço e mostrava a marca. Quando ele mostrava a marca, todo mundo pensa, não mexe com esse não, mexe com esse não. Marcas de quem tem aliança. Davi diz assim, eu tenho uma marca, meu irmão. Mexe comigo não, que a cara que eu tenho aliança é mais forte que você. Tu pode ser grande, mas o cara que eu tenho aliança é maior que você. Eu acredito que ele luta comigo. Fique de pé, por favor. Que crenças limitantes você precisa vencer? Que crenças limitantes você precisa superar? Que desafio está te humilhando? Que desafio está te afrontando? Que situação você está passando e você está olhando para você com pena de você? Eu não consigo. Eu não sou capaz. Escute, Deus não tem pena de você. Deus não ouve esse tipo. Deus não tem. A Bíblia diz, Deus não nos deu o espírito de poder, de covardia, de medo. Deus nos deu o espírito de poder. Deus está dizendo, você não é gafanhoto, cara. Você não é inseto, cara. Se você se levantar, eu me levanto com você. Se você pisar, eu abro o mar. Se você acreditar, eu também acredito.
Você é um varão valoroso, Gideão. Eu acho lindo Gideão. Gideão está com medo, mas quando ele sabe que Deus está com ele, meu irmão, Deus fala assim, tem muito homem, manda embora. Muito homem, manda embora. 300 para lutar contra milhares. Falou, mas Deus está comigo? Tá, não tem problema não. Foi eu sozinho, contigo eu vou. Porque quando Deus está com você, quando você entende que Deus está nas tuas guerras, você não pode ter medo de Golias. Eu não sei que adversário está te amedrontando. Eu não sei que obstáculo está parecendo impossível para você. E acredite, não é. Esse obstáculo não é impossível. Acredite que você é capaz. Acredite que você merece realizar o sonho que Deus tem colocado no seu coração. Deus não vai expor você a um sonho. Deus não vai colocar dentro de você um sonho que você não tem a capacidade de alcançar. Seria maldade. Eu não estou dizendo que todos têm que ser ricos e todos têm que ter carro do ano. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que um sonho que você tem, às vezes, de ter uma família feliz, de ter uma vida estável, de ter um emprego legal, de estabilizar essa empresa. É isso. Deus pode fazer isso. Creia que é possível. Creia que você merece. Você é filho. Você tem aliança. E creia que Deus está com você nessa guerra. Traga Deus. Não diga assim, hoje não é domingo, pastor. Saúl está assim, ó. Hoje não é dia de igreja, não. Quer que você falar de templo aqui? O pastor está aí para orar. Não quero pastor, não. Aqui é na espada, meu irmão. Aqui é na guerra. O que é que o pastor vai fazer aqui? O pastor não vai fazer nada. Não, escute. Se você deixar Deus de fora da sua guerra, Ele fica de fora. Se você deixar Deus de fora da sua sexualidade, Ele fica de fora. Se você deixar Deus fora do seu prazer, Ele respeita. Mas você pode trazer Deus para dentro de qualquer área da sua vida e dizer, Deus, eu quero mudar isso. Eu quero mudar essa crença. Eu quero mudar esse pensamento. Eu quero mudar. Se você mudar, você muda tudo. Se você começar a declarar, eu não estou pregando o segredo, não. Não é só pensar, não. Não, se eu pensar vai acontecer. Não. Isso é xamanismo, isso é bruxaria. Mas tudo começa no pensar. Você tem que pensar que pode. Você tem que crer que é vencível o obstáculo. Você tem que crer que Deus te deu poder. Você tem que crer que Deus está com você. Você tem que crer que você merece a bênção. Não vomite a bênção. Não coloque para fora, não seja pirâmide. Deus derrama e derrama. Não, seja um vaso. Eu sou um recebedor, Deus. O Senhor tem prosperidade para mim? Eu quero. O Senhor tem bênção para mim? Eu quero. Eu quero, Senhor. Ele é um pai. Quantos são pais aqui? Você quer ver seu filho pobre? Você quer ver seu filho falido? Você quer ver seu filho quebrado? Você não quer. Deus também não, cara. Deus quer ver você bem, feliz. Mas você precisa acreditar nisso. Que crenças limitantes têm impedido você de viver isso? Deus libertou você, mas você continua preso. Deus disse que você é o cara. Deus disse que você é filho. Deus disse que você é abençoado. Deus te trouxe para reinar em vida, mas você continua se vendo como escravo. Você continua se vendo como um pobre coitado. Creia no que Deus diz que você é. Creia no que a Bíblia diz que você é. Creia. Pense assim. Se você conseguir, você vence aqui. Se você não conseguir, eu não posso fazer nada. Deus não pode fazer nada. Não tem anjo nenhum que possa fazer nada. Não tem nada. Foi preciso aquele povo voltar e morrer no deserto, até que se levantasse uma outra geração, porque nem Deus conseguiu fazer com que eles conquistassem. Eles tinham a promessa, eles tinham Deus, eles estavam ali, mas morreram no deserto. Por quê, pastor? Por causa de crenças limitantes. Nós somos escravos. Nós não podemos. Eles são fortes demais. Morreram no deserto. Você não vai morrer no deserto. Vamos subir. Vamos conquistar. Eles são nosso pão. Deus é conosco. Deus é conosco. Deus é conosco. Pai amado, se você quiser vir diante do altar, pastor, eu estou tomando uma decisão hoje. E eu quero tomar essa decisão diante de Deus. Eu vou mudar meu pensamento. Eu sinto que é exatamente isso que está acontecendo na minha vida financeira.
Eu sinto que é isso que está acontecendo na minha vida espiritual. Eu sei que eu tenho um chamado, mas eu não estou acreditando mais. Eu sei que eu fui chamado para um propósito, mas eu não acredito que eu sou capaz. Eu sei que eu tenho que tentar, mas eu acho que não dá, ninguém consegue, eu também não vou conseguir. Mas a partir de hoje, eu decido crer. A partir de hoje, eu decido mudar o meu pensamento e eu vou usar minhas palavras conforme eu creio. Jesus é o autor, é o capitão da fé que professamos. Não é da fé que pensamos, da fé que professamos. Declare. Se você quiser vir diante do altar, eu quero orar com você. Isso aqui, o que eu estou pregando para você aqui, eu não estou pregando como um anjo aqui, não. O pastor é um anjo, tem asinhas saindo das costas dele. Tudo que eu estou pregando aqui, meu, são minhas lutas interiores. Pode vir. O que eu estou pregando para vocês são minhas lutas interiores. Então, é isso que eu luto. Tem dia que eu não acredito em mim. Tem dia que eu não acredito que vai ser possível. Tem dia que eu tenho medo. Tem dia que eu acho que Deus não está me ouvindo. Tem dia que eu acho que eu sou um pecador que eu não mereço. Tem dia que eu não acredito. Quando eu falo dia, eu digo períodos. Tem períodos da minha vida que eu fico me achando um lixo. Eu só vejo meus pecados. Eu só vejo minhas fraquezas. Eu estou igual os soldados de Saul, fugindo, igual um rato. Omisso, com medo. Mas escute. Deus não te chamou para viver se acovardando. Deus não chamou para você ficar paralisado. Ele está dizendo assim: eu já quebrei essa corrente. Você está livre. O que você precisa, eu já coloquei diante de você. E eu te dou poder para isso. Você não é mais um prisioneiro do Egito. Você não é mais um escravo do Egito. Eu posso libertar você dessa pornografia. Eu posso libertar você desse vício. Eu posso fazer de você um marido como você deseja ser. Você vai ser um pai maravilhoso. Você vai marcar a vida dos seus filhos. Eles terão orgulho de você, porque eu chamei você para marcar a sua família, a sua geração. Você não é fraco, você é forte. Você caiu, mas eu vou te levantar. Eu vou te erguer. Eu vou te sustentar. Com a minha destra, diz o Senhor. Pai, eu oro por esses homens. Como eu disse no início, um avião, quando ele sai de uma cidade em direção a outra cidade, se ele mudar a ponta dele 2 graus, essa pequena mudança, essa pequena alteração muda completamente a sua rota, muda completamente o seu destino. Esses homens hoje estão assim. Eles estão tomando uma atitude simples. Eles estão vindo aqui diante do altar e eles estão dizendo: Deus, eu casei com um pensamento, eu encasquetei com um pensamento. O que eu ouvi do meu pai, o que eu ouvi da minha mãe, o que eu aprendi ao longo da vida, que eu vou ser infeliz, que eu não vou conseguir, que isso é o máximo que eu chego. E às vezes eu me sinto uma farsa, às vezes eu me sinto incapaz, às vezes parece que eu sou uma mentira. Às vezes parece que eu estou na igreja, mas Deus não está me ouvindo, Deus não está interessado. Às vezes eu não acredito de verdade que Ele está ouvindo a minha oração. Por isso eu não chamo Ele para as minhas batalhas. Por isso eu tento vencer do meu jeito. Por isso eu tento vencer na minha força. Por isso eu tento vencer nas minhas habilidades, nas minhas estratégias. Mas Deus, hoje eu estou aqui dizendo: eu não consigo. Eu não consigo sem o Senhor. Eu não consigo sem a Tua ajuda. Eu não consigo, Senhor, sem o Teu poder. Mas como disse Paulo, contigo, Senhor, todas as coisas, eu posso todas as coisas. Se o Senhor me fortalece, eu posso todas as coisas. Como disse o salmista: se o Senhor estiver comigo, eu enfrento exércitos, eu salto muralhas. Se o Senhor for comigo, no teu poder,
eu posso saltar muralhas, eu posso vencer exércitos. O Senhor pode, Senhor, levantar esses homens sobre esta igreja, em suas famílias, nas ruas que moram. Eles serão as vozes que vão se levantar contra toda ameaça de Satanás, contra toda voz contrária que se levanta contra a igreja, que se levanta contra o Senhor, que afronta o povo de Deus. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de covardia, eu repreendo o espírito de medo, eu repreendo o espírito de passividade, eu repreendo o espírito de omissão. Pessoas que estão vendo o seu lar ser destruído, pessoas que estão vendo os seus filhos se afastarem da presença de Deus e não sabem o que fazer, não têm força. A partir de hoje, Deus, eles recebem autoridade para levantarem a voz na sua casa e dizer assim: os meus filhos serão conduzidos ao altar, a minha esposa será uma serva de Deus, porque eu assumo uma posição, eu assumo a posição de um guerreiro, eu assumo a posição de alguém que será um sacerdote da minha casa. Pai, em nome de Jesus, eu oro por eles, eu oro por minha vida, eu oro pela minha casa, eu oro por esses que estão aqui diante do altar, dizendo: Deus, eu estou tomando uma decisão hoje. Eu rejeito essa crença de que esse obstáculo é invencível. Com o Senhor todas as coisas são possíveis. Eu rejeito a crença de que eu não consigo, de que eu não posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu rejeito a crença de que eu não mereço. Eu mereço, porque eu sou filho de Deus. Aleluia. E eu rejeito a crença de que Deus não está interessado nas minhas guerras. Deus é comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Coloca a mão no seu coração assim, por favor. Toda artimanha, todo pensamento, toda palavra capciosa, mentirosa, que foi lançada sobre a tua vida, que chegou ao teu coração, que está fazendo parte da maneira como você olha a vida e se comporta, mas isso tem paralisado você, isso não vem de Deus. Em nome de Jesus, que saia agora do teu coração, que saia agora do teu interior, e que Deus coloque as suas palavras, que Deus coloque fé dentro de você, que Deus coloque fé no teu coração, fé para conquistar, fé para vencer toda a crença limitante, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio. Aplauda o Senhor bem forte.